Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao ciclo temático promovido pela Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Presença Negra, ações afirmativas. Essa iniciativa visa abrir espaço para escuta, partilha de experiências e construção coletiva de caminhos que promovam equidade racial e inclusão social. O tema que nos reúne hoje é urgente, necessário e profundamente conectado com os desafios que enfrentamos enquanto sociedade. Hoje, nesse painel, teremos um importante encontro com o tema Segurança Pública e Juventude Negra, Desafios e Caminhos, especialmente para comunicar à sociedade de forma clara e objetiva temas que envolvem a equidade racial, a inclusão e a valorização da presença negra nas diversas esferas da vida pública e privada. Apresentamos os convidados deste primeiro encontro. James Ribeiro. Pode vir aqui compor a mesa, por favor. GCM Vieira. Sidney Bonfim. E Salomão Joseph. E também o responsável pela condução dos diálogos, Henrique Demarque. Com a palavra, o mediador. Na Secretaria de Educação do município e, desde 2015, trabalha na Escola Padre Vitório. Nesse período, participou de diversos espetáculos premiados. Realizou formações e capacitações na OSC São Judas Tadeu, em Sumaré, abordando linguagem étnico-racial e comunicação periférica, dentro do projeto Inclusão Produtiva. É poeta marginal e atualmente ministra oficinas de poesia marginal e periférica com o projeto Poemice Periferia, em Santa Bárbara do Oeste. Foi colaborador da Banca de Heteroidentificação da Fundação Getúlio Vargas, diretor estadual da Nação Hip Hop Brasil e idealizador do Batalhão do Garrafão, em 2013. Criou também os projetos Poemice Periferia e A Caminho de Orum. Em 2018, recebeu da Câmara Municipal o Prêmio Destaque Cultural do Ano pelos trabalhos ligados ao hip hop e à poesia marginal. No ano seguinte, foi agraciado pela Medalha Zumbi dos Palmares pela realização do Poemice Periferia. Além disso, teve poesias autorais publicadas na coletânea Merak e Parada Poética. Por favor, James. Isso. Boa noite a todos e todas. Eu estou na rede desde 2010, né, no caso. Aí colocou 20. E esses 10 anos aí eu acho legal que, quando a gente fala de segurança pública e juventude preta, quando eu tinha 10 anos exatamente, eu participei de uma abordagem onde eu ouvia muito rap, né? Ainda ouço. Então eu fui até a casa do amigo meu para pegar uma fita, na época era fita. Para quem não sabe, fita veio antes do CD e posteriormente veio um pendrive. Enfim, e hoje a gente já está nos streams. Mas como eu coloquei essa fita no meu bolso, e naquele período, década de 90, a gente andava com a calça big, tênis pão, blusa roxa com touca, e touca na cabeça, que era assim, dependia o calor, o frio, não importa, importa a roupa, e a gente marcava território dessa maneira. Então, fui buscar essa fita do Racionais que um amigo meu tinha gravado, e eu olhei aos dois lados, e
Para quem nunca andou dessa forma, talvez tenha dificuldade em entender que para se atravessar uma rua, você precisa realmente virar o corpo inteiro para olhar para os dois lados. Porque a gente diminui a visibilidade quando usa duas toucas na cabeça. Então, como eu tinha 10 anos, olhei para lá e para cá, não tinha visto nada, coloquei a fita no bolso e eu andei mais um pouco, cerca de 30 metros, e eu ouvi um grito para eu ficar parado. Então, eu fiquei parado e eu senti uma coisa batendo na minha cabeça. Quando eu olhei para trás, era o cano de uma 12. Então, tinha um policial empurrando a minha cabeça, eu com 10 anos, com uma arma. Pode ser que os meus orixás, naquele momento, entenderam que não era interessante que aquela arma fosse ativada, né, que eu tomasse aquele tiro. Então, nada disso aconteceu. Mas eu me lembro muito bem como é que foi, até porque estou contando, né, até com detalhezinhos que a gente vai lembrando. E eu lembro que eu costumo dizer que são 3 coisas que me salvaram nesse período como um todo, né? Primeiro são os meus inquícios, os meus orixás, a minha mamãe e o hip hop a partir da poesia. E junta tudo isso que alastra são os meus filhos, né? Que junta com todas essas coisas. Então, como eu morava na periferia, a notícia se espalha muito rápido na periferia. Quando alguém é abordado na periferia, todo mundo se movimenta para que diminua ou que não seja tão simples assim as abordagens mais ostensivas. E naquele período não tinha, se eu tinha uma fita no bolso, provavelmente ninguém tinha uma câmera para filmar o que estava acontecendo. Então nós não tínhamos facilidade em ter acesso à câmera. Então quem me tirou do meio da geral foi minha mãe, que se enfiou no meio e puxou. Eu da frente dos policiais, empurrou o policial e gritava com ele perguntando por que ele estava apontando uma arma para uma criança de 10 anos. Então a gente inicia pensando que esse processo de segurança pública e juventude preta, ele pode marcar a partir da infância, não exatamente da juventude. Então, quando o ECA ele pretende, né, dentro das suas diretrizes, e nós, adultos, temos responsabilidade com as nossas crianças, adolescentes e juventude, que nós, quanto instituição, e aí nós nos colocamos juntos, porque tanto o legislativo, né, quanto o executivo, normalmente eles se constroem a partir de uma relação popular. Eles não entram lá sozinhos. Alguém os colocou lá. Temos responsabilidade com as nossas crianças, adolescentes e juventude. Ele também pretende que nós tenhamos bastante cuidado e essa responsabilidade seja também um comprometimento com as nossas crianças e adolescentes. Quando eu falo de crianças e adolescentes, eu pretendo entender que, na maioria das vezes, os dados, até um tempo atrás, segundo o Mano Brown, que ele coloca no capítulo 4, versículo 3, que é um rap dele, ele coloca várias vertentes e fala que a cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. E se a gente imaginar que desde a época da abolição da escravatura, até mesmo antes, os escravizados não sabiam quantos anos tinham, mas provavelmente morriam por cerca de 20, 25 anos no máximo, e as nossas juventudes, né, que não é uma juventude só, são diversas juventudes pretas, elas acabam padecendo também desse mesmo mal, a gente entende que, historicamente, esse processo ainda não foi desvelado, não foi resolvido. E segurança pública não se baseia em ostensividade. Segurança pública é um projeto. Assim como habitação não é fazer casinha de alvenaria, é cuidar do espaço de saúde, do espaço de educação, saneamento básico, pretender um espaço para as nossas crianças, relacionar as coisas culturais, correlacionar as ações da escola com as ações da assistência social, promoção social. A segurança pública não se baseia em eu bater em alguém ou eu criminalizar alguma coisa. Apesar de que ela também tem função em entender, caso não esteja como deveria estar na lei, nós devemos fazer alguma coisa. E quando a gente fala de lei, a gente está falando do legislativo, que também parte dessa casa de leis. Então, a gente começa a entender que segurança pública ela é um compêndio de uma linha transversal, que não baseia simplesmente numa ação policial. Mesmo que, em algum momento, ou porventura, as pessoas tenham entendido que eu coloquei uma questão de uma ação mais ostensiva de uma polícia para iniciar um debate de segurança pública, como se a divisão de segurança pública fosse o policial quanto agente e o cidadão, eu queria colocar também que são diversos fatores que levaram essa situação a acontecer. Primeiro, o porquê que a polícia começou a agir e o porquê que eles entenderam que seria interessante.
Tem uma poesia, inclusive, que eu coloco que nos deram álcool, as drogas, e seu revolta é mimimi. Então, depois de um certo contexto, existem figuras, inclusive, legislativas, que defendem circunstâncias onde normalmente a juventude preta e pobre vão sofrer mais do que as demais. Porque eu vou prender o menino de 16 anos que está no tráfico e vou soltá-lo, eu vou prender o jovem de 18 anos que está no tráfico e soltá-lo, mas eu jamais quero contato com quem é o dono do avião que trouxe essa droga. Eu jamais vou atrás em quem tem o helicóptero que trouxe a droga. Porque há um motivo para isso. E esse motivo tem a ver que, muitas das vezes, essas pessoas têm conluio, essas pessoas têm um conchavo com o crime. O crime, e é óbvio, né, eu não sou uma pessoa que tenha um ponto de insanidade tão grande a ponto de infligir as relações sobre o crime, e a gente sabe que até mesmo quem participa do crime diz que não compensa, porque não compensa. Mas dentro das vertentes de onde a gente mistura toda uma nação, dentro de uma pretensão onde as pessoas conseguem entrar em espaços de diálogo, de discurso, de organização, de coordenação, de presidência, a partir de dinheiros escusos e porque o crime enriquece grupos. O crime fortalece debates, políticas, o crime organiza as ações. E os crimes não são propriamente drogadição, não são propriamente as facções. A gente fala de crime como um todo. E aí a gente está numa casa de leis falando sobre segurança pública. A gente precisa entender segurança como um papel secundário das ações. Para tudo a gente precisa de segurança. Na educação a gente precisa de segurança. Mas a gente precisa pretender organizar a educação. A gente precisa entender quais são os frutos e para onde a gente queira levar a educação para debater o processo da segurança. E repetindo, segurança pública não é colocar polícia nos lugares. Colocar polícia nos lugares é colocar polícia nos lugares. É basicamente isso. Porque existe, óbvio, um limite quando eu coloco a polícia no lugar. São diversos. Social, cultural, né? Até o limite do embate com o grupo que ele esteja localizado. Então, assim, a gente entende que segurança pública precisa também ser debatido como uma linha transversal de educação, de cultura, de saúde. Quando eu falo sobre drogas, se eu coloco a segurança pública ostensiva, eu esqueço do processo da saúde. Então, o policial ele vai agir contra alguém que usa drogas, ele vai agir de uma forma talvez ostensiva, porque entende-se ele que aquilo lá é uma criminalização. Né? Ele pretende que aquele processo contra a criminalização seja agido de forma quanto crime. E aí, muitas das vezes, o que a gente precisava era de uma saúde pública, situação de rua. Se a gente basear em todos os dados que a gente tem, infelizmente, são dados onde o jovem preto é quem mais sofre. Suicídio, genocídio, homicídio, evasão escolar, educação, falta na saúde, saneamento básico, trabalho, desemprego, subemprego, situação análoga à escravatura. Eu consigo listar quase 50 coisas aqui onde a juventude preta, especialmente o homem negro, sofre tudo. E a gente lembra que a maioria das questões, quando perpassam, é que a mulher negra se acaba se tornando uma mãe de arrimo, porque muitas das vezes ou o pai está preso, ou ele está morto, ou ele acabou evadindo a família, porque ele não teve condições de continuar ali. São diversos os motivos. Vou parar por aqui, porque tem mais gente para falar, mas eu entendo que a provocação inicial é a gente debate segurança pública na intenção de que a gente tenha segurança ao público, ou a gente debate segurança pública na intenção de que ela resolva o problema de violência da população. Acho que fica bom a provocação para nós começarmos. Beleza? Obrigado. Bom, a gente não combinou previamente se a gente ia fazer perguntas ou diálogos para o final todos, ou perguntas agora. Vocês querem deixar... Cada um fala e deixa as perguntas para o final, comentários para o final? Melhor para no final. Então, beleza. Então, por favor, Henrique. Nosso próximo convidado, Sidney Bonfim, formado em Pedagogia com especialização em Direito Educacional, MBA em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de São Paulo. Atua como professor concursado no município de Santa Bárbara do Oeste. Na rede educacional, exerceu a função de coordenador pedagógico do Serviço de Convivência do bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano,
diretor do segmento EJA e atualmente desenvolve a pesquisa Anônimos, Histórias Não Contadas, que trata da história da população negra no município do século XIX e XX, que culminou na primeira etapa com a exposição O Silêncio que Grita. Nesse momento, ouviremos o nosso convidado. Sidney. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço pelo convite para um tema tão interessante, tão importante hoje. Vou me basear nas pesquisas que nós estamos fazendo referente à história de Santa Bárbara do Oeste. Projeto Anônimos, Histórias Não Contadas. Algumas pessoas já tiveram acesso a esses documentos, já tivemos algumas discussões sobre. Eu trago aqui um dado que vem de encontro à nossa discussão. Vou voltar aqui para o ano de 1872. 1872, tivemos o Código de Posturas. Até então, aqui era a Vila de Santa Bárbara, e tivemos o Código de Posturas. São diversos artigos. Entre eles, se vocês me permitirem, tem alguns que eu vou fazer uma leitura, onde poderemos discutir sobre e fazer um paralelo aos dias atuais. No artigo 29, está falando que será multado em 15 mil réis e 4 dias de prisão. Comprar café ou açúcar de escravos sem ordem por escrito de seus senhores ou administradores. Vender a escravos pólvora, chumbo ou qualquer espécie de projétil e arma de fogo de qualquer gênero, salvo, tendo os mesmos escravos, bilhete de seus senhores ou administradores, pedindo tais objetos. Artigo 30. Fica proibido, nas tabernas ou casa de bebidas, ajuntamento de pessoas com tocatas, danças ou tumultos, sem a licença da autoridade competente. 1872, Código de Postura, nós tivemos um recenseamento no Brasil. Interessante notar que nesse recenseamento, nós tínhamos a população daqui de Santa Bárbara, 2.589 pessoas. Dessas pessoas, 213 eram escravizadas. Porém, da população, mais ou menos 45% das pessoas livres eram pretas, pardas e caboclas, segundo o censo. Ou seja, quase a metade da população livre em Santa Bárbara do Oeste, em 1872, quase metade eram pretas, pardas e caboclas. E vem a pergunta: o Código de Postura, ele foi elaborado, ele foi pensado para quem? Em tese, na nossa pesquisa, esse Código de Postura, ele foi direcionado às pessoas pretas, pardas e caboclas livres. Os escravizados estavam sob o domínio de seus proprietários, aspas, e ali eles tinham domínio sobre o escravizado. Uma pessoa preta e parda, livre, não tinha proprietário. Abre e fecha aspas. Como que eu vou controlar os pretos e pardos livres, se eles não têm proprietários? Através do código, através da lei. Então chegamos a uma conclusão de que essas leis foram feitas para essas pessoas. Daí se criou uma cultura, a partir de 72, essa cultura da prevenção, essa cultura da segurança. O preto, ele sempre, até então, ele vai ser uma referência de perigo, suspeito, e não possível, até então, dentro dessa cultura, de obter alguns bens materiais. Um carro caro, ou uma casa, ou um cargo.
Então, dentro da segurança pública hoje, que eu não deixo a segurança pública tão somente. Eu não consigo falar de segurança pública sem falar de saúde, educação, habitação. Eu não consigo falar, porque está tudo envolvido. Mas eu penso também desse projeto de segurança pública que foi instalado no Brasil há séculos, que até hoje impera. Mesmo a escravidão acabando em 88, no papel, continua o exercício da branquitude, ou seja, o pensamento branco europeu de que é superior ao negro, ao preto. Essa é a branquitude. E isso, no meu ponto de vista, de acordo também com as pesquisas, com algumas referências, isso é muito nítido na nossa sociedade. E não se limita a Santa Bárbara, território brasileiro. É muito nítido esse olhar, essa postura de uma sociedade que pensa ainda que é superior. E trazendo para a segurança pública, falamos aqui em polícia militar, falamos aqui na Guarda Municipal, falamos aqui no Exército, falamos aqui na Polícia Civil, todas as instituições que representam a segurança pública, seja federal, estadual ou municipal, essa ideia da suspeita do negro suspeito ainda impera dentro da instituição. Eu estou falando de instituição. Eu não estou falando do agente, da pessoa, do funcionário público. O pensamento da instituição. Isso impera. E os nossos jovens de periferia, a oportunidade de trabalhar no bairro Romano, uns 3 anos, isso fica muito nítido. Esse olhar de repressão, só o olhar de repressão àquele jovem, àquele adolescente, àquela criança, que se coloca no lugar, faz com que ela se coloque no lugar, no nível, se é que se pode dizer, mais baixo do que o branco, do que a segurança pública. Então, eu entendo que a segurança pública, até então, ela foi instituída, historicamente, para reprimir o povo preto, pardo, pobre, periférico. Não é conclusivo. Eu posso mudar de ideia de acordo com as pesquisas, mas a esse momento eu respondo isso. A segurança pública, ela foi criada para isso. Projeto. E que até então está sendo muito bem executado. Muito bem. Se pensa num projeto bem executado, é esse projeto da segurança pública historicamente. James citou Racionais, temos várias referências e não vai muito longe. Acredito que quem não conheça já ficou sabendo de algum jovem preto, negro, que foi assassinado pela instituição de segurança pública. Sabemos de história. Estava no momento errado, na hora errada, no dia errado. E esse olhar racista da instituição ou das instituições, e que vai ramificando e chega nos interiores do nosso Brasil, como Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Capivari, todas as cidades aqui da região. Parece que o pensamento é único. A instituição, ela pensa igual dentro desse projeto. E a gente fala do olhar, ou a segurança pública, quando vê um jovem negro, uma pessoa negra, preta, o olhar já reprime. O olhar já me reprime. Na rua, Santa Bárbara, qualquer outra cidade, viu? O olhar já reprime. O olhar já está dizendo, primeiro, você é preto. Segundo, você é suspeito. Por quê? Porque você é preto. Só isso já é o suficiente para correr o risco de uma violência. Verbal ou física. Não sai de casa sem documento, né, James? Não vai em tal lugar. Se arrume bem. Boa aparência. Cuidado. Que não é a mesma atenção
que um jovem branco precisa se preocupar. Um boné, por exemplo. O boné é um acessório hoje. Um homem negro usar um boné é uma coisa. Um homem branco usar um boné é outra coisa. Um homem negro com um carro é uma coisa. Um branco com carro é outra coisa. Então, essa diferença está muito nítida. Então, eu entendo que essa estrutura da segurança pública, ela é um projeto, está tendo sucesso. E se nós, enquanto agentes públicos, não agirmos, até mesmo dentro das instituições, para rever esse projeto, atendendo às leis federais, a tendência é que nós abrimos o jornal ou os jornais e vamos nos deparar com cenas de violência. Simplesmente porque é preto, porque é negro. É o suficiente. Então precisamos repensar, sim, a segurança pública, aliada com a saúde, com a educação, com a habitação, porque os nossos descendentes, eu enquanto descendente de africano, por mais que eu não saiba o meu nome, sobrenome de origem africano, se eu fosse italiano, talvez eu saberia, se eu fosse um estadunidense, talvez eu saberia, mas não, eu sou negro, preto, descendente de africano no Brasil, eu não sei meu sobrenome de origem. Então, essa minha identidade, ela também pesa dentro de uma sociedade, porque eu não sei, eu sei o que sou, mas eu não sei a minha descendência nominal, de que família. Isso também é uma violência. Isso também é uma violência. Porque na cidade de Santa Bárbara, ou outras cidades, conversando com Vieira, sabe quem eu sou, meu sobrenome é tal. E se baseia nisso dentro desse projeto. Sobrenomes que eram muito fortes nesse tempo. Vieira. Nos tempos de pós-Margarida, início ali, 1850, 1860. Então, a segurança pública é um projeto, na minha concepção, até que me prove o contrário. Né? Estou aberto. É um projeto. Está tendo sucesso. É um campo de guerra, silencioso, e está matando gente. Fisicamente ou psicologicamente. Eu encerro por aqui, eu agradeço. Profissional na área social. Não está pegando? Não. E agora? Começo de novo? Nosso próximo convidado é o GCM Vieira, Marcelo Vieira do Nascimento. Nasceu no Rio de Janeiro, capital, 28 de fevereiro de 68. Formado em Filosofia, História e Ensino Religioso pela Unimep, possui pós-graduação em Psicopedagogia, Saúde Mental, Psicanálise e Terapia. Sua atuação profissional na área social, dentro da Guarda Civil Municipal, atuando no grupo de proteção escolar. Suas principais realizações sempre foram ajudar as pessoas que realmente precisam de ajuda psicossocial e, dentro do âmbito escolar, contribuir para uma melhor dinâmica. Ouviremos nosso convidado. Vieira, por favor. Boa noite a todos os presentes. É um debate muito promissor, né? Vamos falar assim. Bem, já dentro da minha situação, para começarmos a entender o que de fato estamos aqui começando ao debate sobre segurança pública e adolescência ou pessoas pretas ou negras, vamos entender meu próprio contexto. Eu sou, como já ouvi várias vezes, né? Não é demérito, mas eu acho interessante ainda ouvir. Um negrinho favelado, né,
que conseguiu chegar um pouco além do esperado até dentro da instituição da Guarda Civil, tendo esta, sendo a segunda mais antiga daqui do Brasil, a nossa guarda tem mais de 130 anos. E aí, nos viés da situação, eu fui na contramão de todo aquele, talvez, agente de segurança vá. Eu sou filho de mãe solteira, né, que hoje conota-se como mãe solo, né, mas antigamente a minha mãe ouviu muito ser mãe solteira. Não fui criado pai, nem sei quem é, né, a minha mãe foi alcoólatra muito cedo, então eu não tive convívio com mãe também. Nasci no Morro da Vila da Penha, e aos 5 anos fui para a favela de Vigário Geral, onde minha família vive até hoje, há mais de 50 anos. Então, eu sou o estereótipo do negrinho favelado, como eu falei, já ouvi, para mim não é demérito, né? Pelo contrário, é orgulho, e que em algum momento eu consegui ir na contramão para entender toda essa visão negativa que tem sobre nós, pretos. E, concomitantemente, agora na questão da segurança pública. Sim, Sidney, não posso e não podemos negar todo dentro do histórico, né, da repressão. Aliás, houve época que teve alguém que chegou para mim e falou: eu estou me sentindo, como posso falar, intimidado. Eu falei: realmente, a minha visão, quando você vê uma pessoa com uma arma de um lado, uma taser do outro, sim, mas não é essa a proposta, pelo menos, que se temos hoje dentro da Guarda Civil. Eu sou um dos instrutores da Guarda Civil, até pelas minhas formações. E o que nós fazemos, né, dentro da própria instituição para os novos agentes de segurança? Não só a humanização, mas a consciência. E quando eu dou 2 cursos específicos, que aí você abre-se um leque de um monte de debate entre eles e até fora. Quando eu começo a trabalhar ética e cidadania, estamos pegando a cerne da própria Constituição. Vamos tratar o cidadão como cidadão. E aí nós temos que começar a trabalhar o cidadão como cidadão, como a própria Constituição já diz, independente de etnia, de um monte de coisa. Segundo módulo meu, é um pouquinho mais chato, que eu vou pegar a própria historicidade da nossa etnia, que é movimentos sociais, e vou trabalhar o quê? Escravidão. E quando a gente começa a pegar aquele monte de leis, uma lei de sexagenário, do ventre livre, e aí a gente vê tudo isso. E eu cresci dentro da favela, ouvindo uma frase que até hoje me é doído existencialmente, que usa-se aquela frase que eu tenho certeza que todos vocês ouviram: branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Né? É interessante, né? Isso aí. E aí o que acontece? Quando você vem de uma favela, eu consegui sair do massacre da Candelária. Ora, para quem não sabe, eu também morei nas ruas. São traumas. Desculpe a vocês, se quiserem me arrume, ressuscite Freud para poder tentar me analisar, ou Jung, que eu adoraria, ou até Lacan. São traumas irreversíveis dentro da cabeça de um preto favelado, morador de ruas. E ainda por cima, talvez como a cerejinha do bolo existencial, dentro do debate que nós estamos tendo, uma mãe alcoólatra que era vítima de violência doméstica, o qual eu também acabei virando essa vítima. Porque quando minha mãe apanhava, quem ia para a rua era eu. Eu ficava nas ruas. Barraco onde eu morava, parecia até aqueles barraquinhos de Singapura, né, de antigamente. Um barraco aqui, uma pontinha aqui, outra colar, e embaixo lama. E sim, sofri todas as mazelas, né, racistas, discriminatórias, da segurança pública, por ser um negrinho favelado. Nós usávamos o linguajar, não podíamos ir para o asfalto.
Eu engraxei, se eu ia para o asfalto para engraxar, eu já sentia o contraste de interesse, até pela minha cor e por tudo. Quando eu pegava um ônibus, quando eu chegava em Botafogo, Leblon, Ipanema, né, vou usar a expressão também que usa-se até hoje, né, quando os gringos, né, ou estrangeiro, para ficar mais bonito, para não se ter esse tipo de preconceito e discriminação. O estrangeiro me via, normalmente usava essa expressão bonitinha, ladrão, 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 e eu tinha que sair correndo. Muitas vezes deixava a caixa de engraxate para trás, que também eu era cometido de violência pelos próprios garçons brancos de passagem. E cresci assim. Talvez por essa revolta da discriminação da segurança pública que sempre houve. Fiquei no banditismo até os 15 anos, pasme, para quem ainda não conhecia essa parte minha da história, amo falar dela. Fiquei no banditismo, sou de uma época talvez mais velho do que todos vocês aqui, ou a maioria aqui, do começo da Falange Vermelho, né? Que aí o crime no Rio de Janeiro, ou até no Brasil, não era institucionalizado como é hoje. E depois eu quis mudar de vida, e aqui estou eu, vim para cá aos 20 anos. E sofri sim, Sidney, bastante discriminação aqui. Mas aí nós temos que estender essa discussão, né, não só para a segurança pública, porque, vamos falar aqui, a mulher preta, dentro de uma instituição que não seja de segurança, ela sofre discriminação. Esse debate, que bom que estamos retomando para que possamos ter consciência do que há dentro de outras instituições, sem ser a segurança pública. Há discriminação, suponhamos, olha, eu fiquei desde 96 que eu estou na área de segurança pública, sendo chamado em 97. Além do meu histórico como profissional, eu tenho pessoal. Então, se alguém nunca soube, que eu duvido muito, veja o tratamento de uma mulher branca, suponhamos vítima de violência doméstica, e de uma preta. Vou dar nome porque é público, um abraço, e estamos aqui para debate. Quando aconteceu aquela situação com aquela modelo famosa, que até um promotor, que não é a função dele, o atendeu. Ela era branca. E quantas pretas a gente vê? Mulheres periféricas que sofrem todo santo dia esse tipo de discriminação, onde preconiza-se as leis, né, principalmente a 11.340, o qual fala que a prioridade é sempre a mulher, independente de cor, independente de credo ou de alguma coisa. Mas a gente vê muito latente. Não estamos aqui num debate para falar da guarda, ou da polícia militar, ou da polícia civil, que seja, mas sim da segurança pública em geral. Então, o meu compromisso, desde quando eu assumi, eu me formei em filosofia em 2004. Então, todos que já sabem o meu histórico acadêmico e profissional, a minha luta é constante sobre isso. Eu costumo falar que eu sou instrutor, mas, infelizmente, eu não sou o fazedor de personalidade. Porém, uma frase bem filosófica e bem existencialista, ato e consequência. Mas, na minha instituição hoje, o guarda civil ele não pode alegar a leiguice dos direitos e deveres de todos os cidadãos, principalmente da etnia, muitas vezes que não seja dele. Ou também existe o racismo dentro do próprio preto contra o próprio preto. Sabemos disso também. Talvez podemos até entrar no debate mais acalorado, mais aprofundado na questão psicanalítica. O falso poder que se tem o tempo todo. E aí também não estamos falando só da segurança pública, de todo aquele que se acha um pouquinho a mais dos demais, acima dos demais. Então, a proposta nossa aqui, e a minha particular, representando a segurança pública, é que possamos, sim, ter mais debates dessa magnitude e que tenhamos, né, infelizmente, não há um público até presente para se ouvir, mas
podem se levar essas palavras, nossa, para quem interessar, para que possamos debruçar mais para falarmos sobre racismo, sobre a etnia, numa situação também agregados às outras instituições que não só de segurança. E aí que tenhamos todos consciência. Por exemplo, a questão de um curso, de uma palestra, de algo voltado a isso, não deveria só ser dentro da segurança pública. Deveria ser voltado de outras repartições públicas. Eu tenho certeza, até a nossa nobre vereadora ali, com certeza já ouviu falar de pessoas que foram maltratadas em outras repartições públicas. Principalmente a mulher preta. Principalmente. Então, fica muito latente essa situação quando a gente coloca em questão só o ato, né? Tudo bem que o debate é sobre a segurança pública, mas é numa série de situações que a gente vê não é falta de conhecimento, tá? Talvez seja uma estrutura psíquica, talvez. Então, eu gostaria que esse debate fosse muito mais acalorado e mais acentuado para que possamos, porque de repente dentro da segurança pública, quantas pessoas conhecem de fato o potencial de conhecimento de um guarda? Estamos falando da minha instituição. Hoje eu garanto a vocês que 90% dos patrulheiros são formados em algum tipo de faculdade. Temos engenheiros, temos veterinários, temos todo tipo. Então, nós fazemos tudo isso. E não é nenhuma triagem. Não, porque acho que só teve uma guarda agora em Minas que já está exigindo o nível superior. Tirando as demais, é o 2º grau, beleza. Mas o próprio agente de segurança, ele está procurando conhecimento. E a minha área, enquanto eu estiver na atuação, a minha área é conscientizar o agente de segurança quanto todo esse debate que estamos tendo aqui. E começo falando da minha própria história. Eu também já sofri o racismo, fui chamado de preto fardado. E pasmem, foi um preto que me chamou de preto fardado. Mandou eu estudar. Encerro por enquanto, por aqui as minhas palavras. Vou testar. Está funcionando, né? Obrigado, Vieira. Pode ter certeza que esse aqui é o primeiro encontro do primeiro ciclo, Vieira, que outros virão e mais público vai ter. Vamos fazer mais vezes, com certeza. Muito obrigado. Próximo convidado, Salomão Joseph, presidente da Associação de Desenvolvimento da Comunidade Haitiana. O Joseph está há 10 anos no Brasil. Joseph, 10 anos, né? Ele vai contar um pouco da trajetória dele aqui. 11? Então, tá. Fique à vontade. Boa noite. É um prazer, eu agradeço a oportunidade para que a gente estar aqui presente para falar um pouco de segurança. A gente mais faz fazer a alusão à nossa comunidade. A gente como pessoa de pele escura, a gente gostaria de falar um pouco de xenofobia. Xenofobia é o que a gente está sofrendo ou dentro de nossa comunidade só porque a gente está com as peles de cor escura. Hoje, os imigrantes começaram a chegar depois de 2010 aqui na região, enquanto que os imigrantes chegando aqui,
na cidade, nenhum dos governantes aproximaram da comunidade. Enquanto a comunidade está crescendo, então são mais dificuldades que estão aparecendo dentro da comunidade. A gente, como gente que é descendente africana, então a gente vem sofrendo certas coisas que a gente considera anormal, como a gente acabou de falar, como xenofobia. Por exemplo, eu lembro em 2015, a gente trabalhava em Santo Antônio Sapezero, a gente estava de bike, somente porque eu estava com touca na cabeça, o policial me parou, pensando que era um ladrão, só porque eu estava com touca na cabeça. Então, são coisas que, se a comunidade ou o parlamento chega na consideração, eu faria um grande trabalho dentro de segurança pública, porque hoje em dia a gente não pode falar de segurança pública se a gente não faz alusão à saúde pública nas escolas. Se a gente não faz alusão, a gente não pode falar de segurança pública. Porque segurança pública, hoje em dia, por exemplo, chega uma pessoa negra ou dentro de nossas comunidades, só porque é estrangeiro, tem um tratamento que lhe dá diferente aos demais. Por exemplo, quando a gente estava vindo aqui, a gente reúne com certas pessoas dentro da comunidade para escutar, para a gente poder escutar certa evidência. Então, chega uma pessoa com a queimação de 2º grau dentro do hospital. Sabe o que o médico fala? Lhe dá 3 dias de atestado. Fala, não, você dá para trabalhar amanhã, dá para trabalhar no dia seguinte. Enquanto que a pessoa está com uma queimação. Enquanto chega outra pessoa com a pele mais clara, com algumas coisas, algumas dificuldades menores, então lhe dá uma semana. Então, são certas exigências que está acontecendo dentro, são certas coisas que está acontecendo dentro do município ou dentro da comunidade que a gente acha como xenofobia. Xenofobia no hospital, xenofobia no trabalho, que a gente, ou dentro da comunidade, pode ser a pessoa está com a preparação, com estudo, tudo certinho, mas só porque é estrangeiro, só porque é preto, ele não tem certas considerações. Então, eu tenho até no meu celular evidência. Hoje eu estava no mês passado eu estava conversando com o Dr. Paulo, que é de segurança do trabalho de Campinas, que tem um caso de umas empresas que está sendo maltratado aos estrangeiros só porque é preto, só porque é estrangeiro. Então lhe dá certas considerações, então que não tem nada a ver com o que a lei indica. Porque quando a lei indica, a lei é para todo mundo. Eu entendo que a lei é para todo mundo. Não deveria ser uma pessoa tratada de uma maneira e outra ser tratada de outra maneira. Porque se a gente... O que vai passar? Porque seres humanos, quando encontra em uma situação que vê que está em dificuldade, tem uma reação diferente. A pessoa reage diferente ou tem uma reação anormal. Então, é uma boa ideia debater sobre segurança pública, mas eu
era boa de mais aprofundar a ideologia de segurança pública, porque segurança pública não é só falar de guarda municipal, de guarda civil. Por exemplo, eu tenho dentro da associação uma pessoa chamou o guarda civil por alguma coisa que está ocorrendo no trabalho. Quando chegou, a guarda nem sequer quer fornecer uma ata de ocorrência. Nem sequer quer fornecer. Só porque, se fosse um branco, ele forneceria. Porque quando, por exemplo, uma pessoa chega, chama a polícia chega, o que tem que fazer? Um boletim de ocorrência para a pessoa. Mas se é uma pessoa branca, ele fornece, mas nem sequer quer fornecer um boletim de ocorrência para aquela pessoa. Mas eu sei que se era uma pessoa com a pele mais clara, ele forneceria. Porque quando a gente fala sobre segurança pública, se não tem apoio da sociedade civil, nunca vai realizar um trabalho eficaz, porque segurança pública é um conjunto, tem que ver com a guarda municipal, a guarda civil e sociedade civil. Muito obrigado. Bom, nesse momento, nós vamos abrir, então, a palavra, que, na verdade, isso é praticamente uma roda de conversas, né? Então, agora que vocês já se apresentaram, eu vou passar, então, para que alguém queira fazer alguma pergunta, algum comentário, ou até mesmo entre vocês, se tiver algum assunto pertinente que vocês queiram falar. Alguém? Esther? Boa noite. Primeiro, eu quero parabenizar aqui a Câmara Municipal por essa atividade, que é muito importante, e um pontapé inicial para a gente poder retomar esse debate e aprimorar cada vez mais ele dentro da Câmara Municipal, mas também estender para toda a nossa gente, fazer sentido mesmo essa ideia do que é a Casa do Povo, né? Quero agradecer os nossos convidados, palestrantes que estão fazendo parte da mesa hoje, pelas importantes contribuições. E eu ouço a fala do Vieira e fico feliz de saber que nós não estamos mais no mesmo lugar quando a gente traz essa perspectiva da guarda, dizendo que existe um esforço interno para se ter algum tipo de capacitação e algum debate, enfim, sobre isso lá dentro, e o combate ao racismo, e essa perspectiva de segurança pública em um projeto pela paz, que consiga entender toda a complexidade das nossas periferias, da nossa juventude preta. E aí eu ouço o Joseph falar. Então, primeiro eu quero dizer, Joseph, que vocês são muito bem-vindos à nossa terra, que a nossa terra é uma terra que precisa receber vocês muito bem, porque vocês trazem grandes e significativas contribuições. Eu lamento profundamente as experiências que você relata de como é transitar por Santa Bárbara, trabalhar em Santa Bárbara. Não é essa terra que a gente quer e que vocês merecem. Então, acho que publicamente vale esse pedido de desculpas. E a sua fala nos diz que as coisas ainda não estão boas. E a gente precisa conseguir avançar. Porque não dá para você continuar passando pelo que você e seus irmãos e os relatos que você traz, né, de toda a comunidade haitiana vem passando no nosso município e que é um reflexo do que muitas outras pessoas pretas também passam em Santa Bárbara. E aí eu fico pensando numa perspectiva mais complexa, que é para onde a gente caminha, James, professor Sidney e todos vocês que estão aqui. A gente tem uma cidade que precisa de um recontar da sua história. Quando a gente fez o debate sobre os símbolos confederados, isso se deu de forma muito escancarada, né? Qual é a história que é contada de Santa Bárbara? E o professor Sidney tem nos ajudado a fazer esse recontar de como é que se deu realmente
a construção de Santa Bárbara e como a nossa dívida ela ainda é tão grande, como a gente ainda precisa avançar, e uma perspectiva de política pública, né? Porque como é que a gente olha para a questão racial, para a questão da nossa juventude de uma forma transversal? Porque eu sinto hoje que, em alguns aspectos, a gente tem certos segmentos dentro da administração que fazem essa discussão, mas tantos outros não fazem. E esses tantos outros que não fazem, faz com que a política pública ela não caminhe. Então, quando a gente garante que X profissionais têm uma formação acadêmica sobre a importância de se combater o racismo, sobre trabalhar isso em sala de aula, quando a gente tem portarias que determinam isso em uma determinada secretaria, mas a gente não tem isso nas outras, como é que a gente vai caminhar se a gente não consegue trabalhar com isso de forma transversal? Eu tenho acompanhado há um ano, já fui 2 vezes a Brasília, e a gente foi recebido no Ministério da Igualdade Racial para falar sobre o programa da Juventude Negra Viva e milhões que são investidos. Mas como é que isso ainda não está chegando efetivamente em municípios como o nosso? Porque a gente ainda não tem visto esse programa sendo realmente implantado como ele deveria. E é um programa muito rico, histórico. Então, a dificuldade que Santa Bárbara ainda tem, e é claro que a gente tem que fazer um recorte político disso, né? Uma cidade extremamente conservadora, a gente tem uma onda fascista imperando no nosso país. Então, acho que a gente está diante de desafios que nos colocam numa perspectiva, e eu não quero ficar nessa perspectiva ruim, assim, sabe? Do tipo, não temos saída. Eu acho que a gente tem saída. E como é que vocês veem isso? Por qual lugar a gente pode caminhar nessa perspectiva de política pública, de capacitação dos nossos servidores e de Santa Bárbara, sabe? Tem essa perspectiva mais macro, mas também olhando para a nossa cidade. Como é que a gente pode fazer aqui, onde a gente está? Acho que é mais ou menos isso. Eu entendo diversas formas, né? Hoje, quando a gente fala de juventude preta, na maioria das vezes, onde a gente mais se encontra, são dentro das manifestações culturais. A maioria das vezes. Seja o funk, seja o rap, seja o hip hop, seja a dança. São diversas formas que eles se encontram, e se encontram porque há política pública feitas a partir das próprias populações. Eu tive conversado com o Vieira, há um tempo atrás, que a gente comentava, que isso também não é nenhum segredo, aonde a instituição não chega, a criminalidade chega. Então, quando eu era mais novo, morava na favela, a gente tinha um rapaz que era conhecido como Kojak, né? E ele costumava dar bola de capotão para a gente, doce, bala, levar brinquedo, tudo que ele conseguia dentro desse trabalho ilícito, que não é um trabalho exatamente, né? Mas desse recurso ilícito. Então, o Estado não chegava até a gente, então ele chegava, ele estava bem antes do Estado. Então, muitas das vezes, as pessoas acobertavam essa pessoa. Entendeu? E onde eu quero chegar com esse processo de falar sobre essa condição criminal, né? Eu quero dizer o seguinte: a política pública, ela não depende simplesmente, ou pura e simplesmente, de relações acadêmicas. A gente precisa parar um pouquinho às vezes. Eu entendo que é importante que as pessoas estudem, que as pessoas aprimorem, mas tem muita gente, por exemplo, os grandes mestres de capoeira, que às vezes não tem nem segunda série. A sabedoria e o conhecimento são coisas totalmente opostas, mas que seguem valores muito grandes. Então, quando você tem um agente cultural, um mestre de capoeira que não tem segunda série, que dá tom, que dá condição, que nivela de outras formas, o próprio sagrado, né? Nós temos muitas pessoas, né? Tatetos, mametos, pais de santo, mães de santo, que são pessoas que, na maioria das vezes, não precisa de fazer faculdade para continuar ampliando os discursos nas casas de cura, né? Então, o que eu entendo é o seguinte: a gente precisa ouvir mais e dar condições melhores para as pessoas que normalmente estão mais afastadas desses discursos. Já vou pedir desculpa aqui pro Salomão, né? Aqui haitiano, porque
o que você tem passado quanto ao racismo é uma herança que nós brasileiros sofremos desde a invasão dos portugueses. Por que não? Não foi descobrimento. E eu quero que saibam disso. Martela a todo momento que tal acontecimento foi na real de serviço. É uma poesia que eu tenho e eu acredito muito nisso. Que não descobriram nada. Invadiram, roubaram, dizimaram, mataram, chamaram seus amiguinhos, dividiram as coisas entre os amiguinhos, e quem veio depois que está sofrendo as consequências. Então, assim, a política pública ela precisa também ser idealizada pelos agentes públicos. Assim como a instituição, existem agentes comunitários, pessoas que são líderes comunitárias. Assim como muitas das vezes a gente fica questionando como é que faz, mas em época de campanha todo vereador sabe onde eles estão. Em época de campanha, cada um junta o seu amiguinho, sua amiguinha que sabe que dá voto, e sabe quem ele é porque ele é liderança local. Quem é essa pessoa? É a pessoa que normalmente organiza aquele grupo. É os 20, 50 votos, segundo o número do vereador. Então, assim, existe sim essa pessoa que deveria ser valorizada de outra forma. Deveria ser pensada de outra forma. Eu sou um professor dentro da educação. Eu sou um professor também na rua, dentro do hip-hop. A maioria das pessoas da comunidade do hip-hop me chama de professor, não só por eu estar dentro da escola, porque eu também sou um agente cultural fora dela. Não importa a academia, importa a atitude. Importa os recursos, os discursos, para onde a gente leva tudo isso. Então, eu acredito que seja importante, sim, a academia, no sentido de as pessoas estarem mais preparadas para, né, mas que a gente compreenda também que existem muitas atividades populares que, se a gente entender que só favorecendo a academia é que a gente vai conseguir alguma coisa, a gente vai perder muito com essas outras pessoas que realmente constroem na comunidade. A benzedeira do bairro, né? Atualmente a gente tem pouquíssimas benzedeiras, né? A gente conhece pouquíssimas benzedeiras. Mas normalmente as pessoas mais confiáveis antigamente nas comunidades. Seu filho estava bagunçando na escola, levava para ela. Ela que daria o jeito no filho que está bagunçando na escola. Ele deixaria de bagunçar por causa dela? Talvez não. Mas normalmente dava certo. Então a gente precisa entender isso, né? Que as condições de construção institucional, ela também tem que perpassar de ouvir a população e as pessoas que realmente constroem as comunidades. Onde está essa juventude? Dentro das manifestações culturais, repito. É na dança, é no teatro, é na luta, é no esporte. É ali que a gente está encontrando essa galera. Mas, normalmente, a gente quer procurar essa juventude aonde? Essa é a pergunta a ser feita. Ou como a gente quer ir ao encontro da juventude? Na batalha, quando a polícia chega arrebentando da batalha? Quando o Vieira pergunta, quando você vai me levar? Quando você quiser ir, pô. Cola lá que é nós. Cola lá que vai ter batalha. Né? Só não pode, na hora da rima, falar, não, essa rima não. É, essa rima sim. Mas pode ir. E eu acho que é importante isso, essa participação. Né? Até o próprio rap, né, contra o movimento de contracultura. Eu entendo que quando um policial ouve o rap, na maioria das vezes, fala, pô, esse rap aí tá me tirando. O rap normalmente está falando de uma repressão que passou, né? Que a pessoa preta passou ali, e normalmente é a polícia que fez esse processo. E o crime não faz? Lógico que o crime faz. Lógico que ele acomete isso. Muito óbvio isso. Mas como eu vou retomando o que eu comecei no início, né? Sempre a gente começa no início. Vou retomando a primeira palavra. Quando o Estado não chega, o crime chega. Então, muitas das vezes, ele está se sentindo mais protegido pelo traficante, está se sentindo mais protegido pelo o movimento ali, do que pelo policial que está chegando. Então, a gente precisa entender isso. E esse debate de segurança pública vai para um lugar de linha transversal muito óbvia, muito óbvia. E só uma questão, eu acho que não existe racismo de negro, porque racismo ele é uma questão institucional, ele é uma questão de hierarquia social. Eu falar que o outro é menos ou mais do que eu, não me fará melhor sendo negro. Eu ainda vou sofrer a mesma repressão, diferente de um branco. Se o branco diminui, o preto ele cresce, que é normal, a sociedade ela vai fazer isso com ele. Eu não ter sobrenome, não ter identidade, né? Como diria o Sidney. O rapaz que tem o sobrenome tal, 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 ele vai lá no Porto de Santos, descobre onde está a família dele lá na Europa. E o meu sobrenome é Ribeiro. Quem são os meus? Onde eles estão? De onde eles vieram? Então, esse é o ponto. Eu acho que a gente precisa ouvir muito mais as nossas comunidades e achar que a Casa de Leis, sempre falo isso, quando a gente ouve, quando assisto algumas sessões da Câmara, eu fico preocupado com o que os vereadores
na grande maioria, homens que vociferam, que falam, que fazem, acontecem, nunca ouviram comunidade. Vai lá na quebrada falar essas coisas, ver se alguém está te ouvindo mesmo. É nóis. Vamos lá. A minha parte, não só na área da segurança pública, mas também, além de cidadão, aquele preto que também passou por uma série de mazelas dentro da própria favela, né? Então, quando a gente fala de políticas públicas, né, infelizmente, poucos se interessam. Muitos criticam e poucos se interessam. Eu já penso que a política pública ela não está descentralizada. Ela só precisa se articularem mais. Por exemplo, também estávamos comentando aqui, eu e o professor James aqui. Se por um acaso agente de segurança pública, partindo da lei 6.117, que é uma lei de álcool e outras drogas, eu encontro um dependente químico. Pessoal, nós temos que entender que aí onde que entram as outras instituições. O dependente químico, né, ele não é problema, propriamente falando, até aquele momento, da segurança pública. Desde que ele não cometa delito, ele não é. Então, nós precisamos afinar mais esse discurso, precisamos conversarmos mais, né? Precisamos falar mais sobre isso para que haja um entendimento. E aí, muitas vezes, quem parte dessa discriminação é o próprio munícipe cidadão, que também não quer entender. Deveria se entender. Então, nós temos que explanar mais isso. Que quando falamos de uma criança, né, eu já encontrei uns 2, 3, 10 adolescentes aí, 15, 16 anos, em drogadição, mas a partir do momento que ele ainda está em drogadição, literalmente falando, não é o problema, propriamente falando, da segurança pública. Passa a ser se ele cometer um ato infracional. E olhe lá, o dever da segurança pública é conduzi-lo, fazer o de praxe, porque aqui não está o juiz dread, né? Prende, julga e executa. Não, eu sou um cumpridor de lei. Eu tenho que fazer valer não só o meu dever, mas o direito do outro. Então, isso nós temos que deixar bem claro. E para onde que a gente oferta essa ajuda? Eu estou, no mínimo, há 15 anos trabalhando nessa área. Fiquei muitos anos no grupo de proteção escolar, que também a gente vê muitas atrocidades. Estou errado, professor? Ao ponto de ir em situações onde você vê a pessoa criticando, aí eu chamo o aluno e eu quero saber desse aluno. Talvez esse seja o trabalho do filósofo e até do psicanalista. Eu tenho que entender. E mesmo sem entender, ou não entendendo, ou entendendo, o meu trabalho não é criticar. Sinto muito. Na pior das hipóteses, procuro órgãos competentes, mas também eu tenho que cobrar não só a competência, mas o que esse órgão tem que fazer. Se é um dependente, nós temos. Se é alguém que precisa de algo além das drogas, nós temos todo esse aparato. Santa Bárbara aqui, sem dúvida alguma, é uma das cidades com mais aparato social que eu já conheci. O que nós precisamos fazer é começarmos a nos colocar no eixo certo, nos entendermos como redes e trabalharmos essa política pública, até porque nós, como servidores públicos, somos pagos para isso. Por isso que o nome já é servidor público. Nós temos que ter um bom andamento, ou no mínimo uma boa vontade de conduta, para que possamos... Eu nunca aceitei aquela frase de ninguém não tem o que fazer. Tem sempre o que se fazer, seja um professor historiador, nós temos. Já falando para o senhor, já falando dessas mazelas que nós sabemos que tem, eu fiquei embasbacado e muito feliz. A guarnição minha, esses tempos aí, acho que um mês atrás, pegou uma violência doméstica de haitiano. Nós conduzimos. A nossa parte como segurança pública nós fizemos, sem
ver se é estrangeiro, se é haitiano, se é quem for, se é preto, se é branco. Nós temos essa condição. Pelo menos eu estou tentando plantar essa visão bem psicossocial, bem esmiuçado na cabeça do agente de segurança, no sentido de que todos são iguais perante a lei. Todos têm o direito, independente de quem seja. Mas precisamos, vereadora, ampliar esse conhecimento. Precisamos debater mais sobre estes assuntos para que chegue mais esse conhecimento. Eu já conversei com juristas, com advogados, que quando eu falo da lei de álcool e outras drogas, ele não sabe, mas também não procura e questiona. Aí quando eu falo da lei 7.053, que foi revogada agora, que é pessoas em situação de rua, que nós temos que entender o que é uma pessoa em situação de rua, não é só ficar ali pedindo, que senão eu vou botar uma roupa mulambenta e vou para lá para a rua também pedir, e aí eu me torno morador de rua. Não é sobre isso. Nós temos que entender a situação em geral e ver onde nós possamos alocar esta pessoa. E para isso precisamos, sim, ter mais debates sobre isso. Temos um entendimento maior de toda essa política pública e sabermos cada pessoa tratar desse assunto. E a segurança pública, feliz ou infelizmente, ela fica submersa naquela situação, porque desde que aquela pessoa, independente de etnia, não cometa um delito, o qual também não somos solicitados, ou vemos, não temos que nos impor a outras políticas públicas que estão vigentes. É sobre isso que eu falo sempre, seja na escola, seja na guarda, já está um andamento há longos anos, nós temos uma demanda da Polícia Federal, o qual todo ano, religiosamente, o agente de segurança ele tem que passar, que nós chamamos de EQP, pelo um conhecimento técnico operacional, tudo, desde a violência doméstica, desde a área social, até o nosso próprio equipamento, que é armamento e tiro, mas nós temos esse conhecimento. Já estamos agendando para a área da promoção social, nos dá mais essa luz, para tratarmos com uma visão mais apurada, sem discriminação, mas temos que aumentar, sim, principalmente se tratarmos na questão, vamos fazer bem aquela ideia, bem claro de Sartre, né? Para mim, e como você já citou mesmo, a questão do conhecimento daquela pessoa que não tem estudo, mas tem conhecimento, para mim, o existencialismo ainda precede a própria essência. Porque mesmo que eu não tivesse estudo, eu tenho conhecimento das próprias ruas, desde aquele negrinho favelado até agora como agente de segurança. Então, a minha existência vai preceder a minha essência de como eu estou neste momento. O meu conhecimento vai ter que, em algum momento, falar mais alto. Como professor, ele conhece de cor e salteado como que são as escolas e as salas de aulas. O senhor consegue, através de uma conversa, saber até quem é aquele aluno, vamos usar o nome, revoltado. E por que ele está naquela revolta? E aí, só para terminar, uma frase que eu já arrumei inúmeras brigas em porta de escola, quando eu encontro aquela mãe, aquele pai, ou aquele responsável, olha a polícia aí, ó, se você não me tratar bem, eu vou mandar te prender. Nós temos que também mudar essa cultura. Estou errado, professor? Vocês já ouviram isso também? Obrigado aí pela fala. Sidney. Eu vou fazer um comentário referente à pergunta da vereadora Esther. Eu, como da área de educação, é sempre bom, dentro das oportunidades, de frisar que eu, enquanto servidor público, enquanto professor, lotado na Secretaria de Educação, que nós estamos, sim, James sabe, Esther sabe, das ações da educação antirracista, atendendo lei federal,
Santa Bárbara é um município que, se comparado com outros, está na vanguarda. Estamos muito bem adiantados, porém temos muito trabalho a fazer. Mas dentro da rede educacional, temos a formação dos professores, educação antirracista, várias ações dentro das escolas. Não é? O James reconhece isso já, não é? Está dentro desse contexto. Não é, James? Então, todo esse trabalho da educação antirracista dentro da escola, da valorização das crianças enquanto pretas e pardas, questão da autoestima, de assumir o seu cabelo, de assumir publicamente, pasme, a sua religião. Então, está tendo essa abertura, mas tudo com um trabalho muito sério de pesquisa, um trabalho de formiguinha. Não é fácil, dentro de uma sociedade conservadora, como foi citado aqui, mas está havendo esse trabalho, né? Tânia Mari enquanto secretária, e uma das responsáveis por esse trabalho dentro da escola, educação ou da rede, Juliana Ramos, né, que vem desempenhando um trabalho muito bem feito, muito bem estruturado, muito bem referenciado. Estamos tendo resultados. Meu vereador Esther, estamos tendo resultados, porém ainda é muito pouco, né? Essa autoconsciência enquanto pessoa preta, que a criança vai se descobrindo enquanto preta, que até então não foi dito a ela, e agora ela vai se descobrindo da sua potência, dentro dos seus direitos, dentro dos seus deveres, né? Assumindo publicamente a sua religião, assumindo publicamente o seu gosto musical, não é? Os seus dialetos, né, James? Vai assumindo isso que é a identidade dela. Então, esse trabalho está sendo feito, muito bem executado, posso falar isso enquanto professor, está dentro desse contexto, que é a parte da educação. Porém, eu concordo, Vieira, James, que isso tem que se estender a outras secretarias. Precisamos trabalhar em conjunto, porque nós não estamos falando de uma pessoa somente da educação, da promoção social, da segurança pública. Estamos falando de pessoas barbarenses. Munícipe, que ele tem que ser atendido por todas as secretarias, sem exceção. Todos que habitam aqui, estão aqui conosco agora, e nós consideramos barbarense dentro desse território e tem que ser atendido. Então, o trabalho da educação está sendo bem eficaz, porém nós temos muita estrada, mas aos poucos nós vamos engatinhando e chegando a esse propósito para essa discussão. E foi falado aqui, só para encerrar, sobre a sociedade civil. Acredito que não tão somente as secretarias, mas a sociedade civil tem um papel importantíssimo nessa discussão, logo que nós estamos falando de munícipes. Muito obrigado. O que pode fazer? Eu acho que, em termos educacional, está sendo um bom trabalho, mas, como o professor acabou de falar, falta muito por fazer. Estou referindo, por exemplo, a gente, dentro de nossa comunidade, a gente está fazendo um trabalho com as crianças, porque são centenas de crianças que tem dentro da comunidade, que o governo local não tem conhecimento quantos tem ou quanto nós tem. Então, a gente está fazendo um trabalho, a gente está querendo, por exemplo, não deixar por trás a nossa cultura. Por exemplo, nós somos descendentes africanos, mas sabem que dentro dos descendentes africanos são vários países. São vários países porque em
em 1500, no ano 1500, quando começaram a chegar os escravos na isla espanhola, chamava espanhola, agora chama o Haiti ou República Dominicana, que é uma isla só, chamava naquela época espanhola. Então, quando o Cristóbal Colón chegou lá na isla, ele desembarcou lá na isla, só tinha índio naquela isla. Mas, como nossos filhos têm aquele conhecimento de nossas histórias, se nós não podemos passar as nossas histórias para nossos filhos, porque, como eu falei com a secretária da Educação, eu comentei sobre isso aí com ela, porque precisa fazer um trabalho, a gente vai fazer um trabalho dentro da comunidade para não deixar nossa cultura, nossas histórias para trás, e a gente gostaria de que a educação de nossos filhos não seja uma educação central, mas que seja uma educação mais ampla. Muito obrigado. Não, mais alguma pergunta que alguém queira? Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar, né, pelo espaço, pela abertura. Falávamos antes, né, da importância desse espaço de escuta, porque serve como um termômetro para a gente, de fato, saber o que acontece no nosso quintal. Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo um pouco de uma experiência que eu tive e que me fez acordar um pouco mais, né, pelas questões aí que acontecem no nosso entorno. Certa vez uma senhora me procurou, que ela não sabia como agir diante daquela situação, no qual a filha chegou em casa, uma criança bem retinta, que já foi direto para o banheiro da casa se esfregar com clorogel para ver se tirava aquela cor. E dizia ela que aquela era uma cor maldita, que ela não queria ser negra. E isso me levou muito a refletir, e sempre me leva a refletir, sobre a questão mesmo da valorização, né, do pertencimento. O que leva uma criança dessa a ter uma atitude dessa? O que ela ouviu, o que ela passou e o que ela vai levar para o resto da vida? Dentro das casas de matriz africana, a gente tem esse trabalho da valorização da cultura, o trabalho do próprio religioso, do acolhimento. Mas muitas vezes esses traumas, a pessoa mesmo dentro dessa condição de acolhimento, dentro da religião, ela vai levar para o resto da vida. E essa questão mesmo do próprio entorno no qual essa criança ou esse jovem está inserido. A gente faz um trabalho dentro da comunidade para que ele saia da comunidade um pouco mais preparado para enfrentar ali um pouco o mundo, né? E a gente tem essa oportunidade que estamos tendo aqui de fazer essa escuta, de falar, de ouvir, de aprender, de saber conduzir essas situações que chegam todo dia para a gente. Casos de abuso, né, de pessoas que estão sendo abusadas e nem sabem que estão. Para onde eu vou direcionar? O que eu vou fazer? Como que eu vou agir
enquanto um zelador, enquanto uma pessoa que está ali também inserido nesse contexto, porque às vezes aqui muitas casas que a gente tem, que eu não falo nem casa religiosa, eu falo casa de acolhimento, é o tempo todo, às vezes a polícia batendo na porta, ali porque as pessoas do entorno enxergam aquilo como incômodo. Às vezes, assim, muitas vezes a gente de comunidade de matriz africana, para quem tem recurso, a gente é a última instância. A pessoa já tentou de tudo, aí vai batendo na nossa porta, colocando sobre a gente a responsabilidade de resolver aquela situação. Para a comunidade mais carente, a gente é o primeiro socorro. Enquanto primeiro socorro, onde que eu vou direcionar essa população que às vezes ela não tem uma informação de onde procurar? Então, esse espaço de escuta é importantíssimo, que para a gente serve como uma formação. Serve para a gente assim, como uma orientação de como que eu, enquanto um zelador, enquanto uma pessoa que tem uma responsabilidade de direcionamento, inclusive, dentro da comunidade, muita coisa acaba chegando até a gente, como que eu vou agir a partir daí, tendo essa responsabilidade também como um agente formador? Né? E a gente chega aqui e não tem ninguém aqui, ó. Não tem, tirando a vereadora Esther, nenhum outro vereador aqui para fazer essa escuta. Para entender o que de fato a comunidade está precisando. Né? A gente tem algumas políticas públicas já, né? Mas é mais fácil eu chegar aqui e eu criar algo, porque aí vai estar o meu nome. E aquilo que já tem? Não é mais fácil a gente dar uma formação sobre aquilo que já existe, para que a gente, enquanto pessoas assim, ligadas à comunidade, saiba como se utilizar daquela ferramenta. Então eu acredito que um pouco mais de um desabafo, pela questão da importância do momento, da gente ter um espaço como esse, aberto, no qual a gente pode expor as necessidades e a gente encontrar a casa vazia. E ainda bem que estamos aqui. Ainda bem que estamos aqui. Né? Algumas pessoas que estão interessadas em começar algo que eu tenho certeza que vai ser algo muito produtivo. E que é de extrema importância, principalmente para a gente que vive essa realidade todos os dias. Ter uma oportunidade como essa de poder falar um pouco sobre, de pedir socorro, na verdade. Olha, a gente está precisando. Existe recursos, existe, né, aí ferramentas, mas não chega até onde precisa. Então tem um lugar como esse que a gente pode erguer a mão e falar, olha, gente, a gente está precisando aqui, como que a gente chega até esses recursos, essas orientações, é de extrema importância. Espero que no próximo ciclo a gente consiga estar trazendo mais pessoas para estar tendo uma aula como eu estou tendo hoje. Né? Não estou sozinho. Eu senti que eu não estou sozinho, que eu posso erguer a mão e eu sei que alguém vai pegar na minha mão. Existem pessoas aqui de outras esferas aí que eu também vejo que passam pelas mesmas situações que eu passo no meu dia a dia. E que eu posso levantar a mão que alguém vai segurar. Era mais isso que eu queria um pouco falar e agradecer a oportunidade e a coragem, acima de tudo, de se abrir um espaço como esse para falar sobre questões negras. Mesmo dentro do terreiro, hoje, que é um espaço para pertencimento, a gente chega lá hoje e a maioria ainda de pessoas brancas de cor clara, porque é perigoso ser negro dentro da religião de matriz africana. É perigoso ser uma pessoa LGBT
estar dentro da religião de matriz africana. Imagine uma pessoa negra, LGBT, periférica e de matriz africana. Ela anda com um alvo no peito. Eu fui cuspido na cara. Quando eu me iniciei, se eu tivesse a pele preta, talvez eu tivesse levado um tiro ou algo assim. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente a oportunidade que essa casa está dando para essas escutas. Uma boa noite. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Agradecemos aos convidados. Pode. Se alguém queria falar algo mais. Um momentinho. Eu acredito, né, e muito mais do que achismo, que a gente está numa sociedade hoje onde as pessoas se engrandecem a partir dos seus achismos, onde é mais fácil a gente criar debates a partir de coisas que não existem, onde é mais fácil defender opiniões que não são verdades, onde é mais fácil eu corresponder ao fake news do que o que de realidade mesmo acontece. Eu acredito a partir de perspectivas de pessoas que não estão na rua, mas compram pessoas que estão na rua para estar em lugares de poder e se manifestam, e se orientam, e se propagam a partir dali. E eu acredito, inclusive, que a partir de esperanças, governanças, confianças, segurança, que todo sufixo, que é o finalzinho da palavra, ansa, que significa condição de ação ou continuidade sobre algo feito, algumas pessoas estão falhando. Porque para a gente entender sobre segurança, a gente tem que entender o que é seguro. O que é seguro para a nossa sociedade hoje? Eu não faço um debate de segurança pública simplesmente pensando em polícia, porque eu não entendo que a polícia me dê mais segurança que minha mãe, por exemplo. Nunca entendi isso. Inclusive, eu acho minha mãe muito mais forte que qualquer policial. Sempre achei. E não me importa o que eles acham. Enfim. Eu não acredito que o policial, ou que as ações do policial, sendo da forma com que eles fazem, quando não estão corretos, porque eles também estão corretos quando eles fazem as ações, ninguém está 100% certo, 100% errado. Mas eu não acredito que um policial, quando ele age como ele acredita que tem que agir, e isso esteja fora do que ele deveria fazer, ele seja mais forte que a pressão popular, que a poesia, que a música, que a escola, que uma criança, que a força de quem acordou pela manhã para poder dar sustento para o seu filho. Ou para minha mãe, que falava que gostava de pé de galinha, e ela não gostava de pé de galinha. Não acredito nisso. Eu acho que a gente, e eu coloco acho mesmo, porque agora me deu um pouco de fraqueza nesse tom, que a gente é muito mal governado. Essa é a verdade. Eu acho mesmo. Porque eu não acredito exatamente, porque eu não quero. Eu poderia acreditar nisso se as ações que a gente vê no cotidiano fossem diferentes. Das pessoas que se elegeram a partir de boi, bala, Bíblia, a partir de soco, porrada, tiro, bomba, pessoas que enganaram muitos outros para estar onde estão, e no debate sobre segurança não está nem aqui. Não tem como acreditar exatamente que essas pessoas entendam ou que elas pretendam entender sobre o que elas estão perguntando. Eu volto de novo para a provocação que eu fiz inicial. Que tipo de segurança a gente está debatendo? O que é seguro para as pessoas? É mais seguro eu ficar escondido em casa do que vir debater com pessoas que vão falar sobre segurança pública? Talvez seja. Porque é o que eu estou vendo, não o que eu estou acreditando. A gente acredita em diversas coisas, a gente acha muitas outras, mas a gente percebe que muita gente acha que a gente é otário. Não está aqui porque não tem o que falar, porque não tem o que fazer. Porque se tivesse alguma coisa para propor, para realizar, estava aqui. Ah, mas as pessoas a população não está aí. A maioria das pessoas que a gente conversou da comunidade do movimento do hip hop estão não estudando, estão na faculdade, muitos deles estão trabalhando.
E, diferentemente de muitos outros que trabalham 2, 3 horas, sei lá, 5 horas por dia, não sei quanto, eu acho que não deveria parar, porque um servidor público serve o seu público desde quando acorda até quando dorme. Um professor não deixa de ser professor, temos mais um professor ali. Eu vou no shopping e as crianças ainda acham que eu tenho que dar aula dentro do shopping, que fica me perguntando coisa dentro do shopping. Um professor é professor o tempo todo. Às vezes eu estou com meu filho brincando, a criança quer fazer uma pergunta naquele momento, que é uma resposta, inclusive. Porque a gente é professor o tempo todo. Servidor público policial é policial o tempo todo. Mesmo que esteja de bermuda e chinelo. Vão questionar ainda, inclusive, de bermuda e chinelo. Então, eu vejo que, das mais variadas formas que nós pretendamos ou nos entendamos que esses debates deveriam ser aspectos e deveriam percorrer ou alcançar pessoas, a gente entende que muitas pessoas se sentem mais seguros quando não vêm. Não porque sejam fujões, ou porque sejam fujões. Não porque não tenham intenções, ou porque tenham intenções. Não porque saibam o que estão fazendo, ou porque não saibam o que estão fazendo. Porque se eles tivessem olhado o mínimo possível para as comunidades, para as quebradas, para as ruas, para as pessoas, até para as pessoas que votaram neles, eles entenderam que seria mais seguro. Se a gente entender, quanto sociedade brasileira, que a ostensividade policial seja realmente o caminho, que se faça. Se a gente entender quanto sociedade brasileira. Mas para eu entender quanto sociedade brasileira, eu tenho que perguntar para os brasileiros. Se a gente entender quanto pessoas que trouxeram ou que se tornaram um espaço de qualidade, um espaço seguro para outros grupos étnicos e até outros países viessem até nós, como os vieram os haitianos, que eles tenham uma vida de qualidade aqui junto conosco, que eles tenham um emprego de qualidade, que normalmente que falam 4, 5 línguas, a gente está falando de pessoas poliglotas, que está num posto de gasolina, que está numa marcenaria, que está fazendo buraco numa construção civil, e não é demérito para quem faça, só estou dizendo que ele poderia estar num lugar muito maior, porque a gente entende que pessoas que falam mais de uma língua podem nos oferecer muito mais do que fazer buracos. Se a gente entende que as nossas comunidades, as nossas periferias, as nossas juventudes, com toda a dramaticidade, a maioria das pessoas que já foram jovens, Esther é jovem ainda, mas porque a juventude não é espírito, tá? É dos 15 aos 29, segundo a ONU, e tá lá, é lei. Tá rolando super assim. Então, é dos 15 aos 29, tem fatores fisiológicos, biológicos, psicológicos da idade. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque chega um dia que aquele cidadão de 29 anos tem que parar de achar que ele é criança e tem que começar a fazer alguma coisa. Porque eu já vi muito marmanjo aqui dentro que só faltou a mãezinha vir aqui para dar chazinho para ele, para ver se ele se acalma. Então, assim, ou a gente toma postura, constrói alguma coisa de verdade e vai lá ouvir quem colocou as pessoas aqui para transformar alguma coisa, que entender que o debate de segurança pública é muito simples, não tem a ver só com policiamento, porque se eu falar de drogadição, eu estou falando de saúde pública. Se eu estou falando da mãe que sofre violência, é conselho tutelar. Se eu estou falando da pessoa que está passando necessidade, é promoção social? É assistência social? Então, são diversos fatores que, às vezes, as pessoas nem sabem o que está rolando. É importante que nós escutemos pessoas que colocaram as pessoas aqui dentro, ou em qualquer outro lugar, seja legislativo, seja judiciário, seja o executivo. E, principalmente, o executivo. A gente fala de educação, mas há um tempo atrás aí parece que o executivo andou falhando com os professores. Vou dizer parece. Então, é importante que esse debate aconteça, é importante que ele não aconteça só aqui, é importante que a gente chegue na quebrada, é importante que a gente faça isso na roda cultural, é importante que a gente faça isso na roda de skate, é importante que a gente faça isso na quadra da quebrada, é importante que a gente faça isso dentro das escolas, é importante... Vocês estão entendendo que um debate de segurança pública é onde nós nos sentimos seguros de forma pública? Públicos somos todos nós. É isso. A grande diferença é, quem deveria realmente estar escutando isso, me ouça gravado, tá? Se quiser trocar ideia, chama. É nóis. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Sidney Vieira, Salomão, queria complementar alguma coisa? Não? Claro. Pois não. Fica à vontade.
acerca desse debate, né, que é muito rico, e espero que não seja somente promissor, mas que haja uma continuidade, né, eu vou falar propriamente da minha instituição, o qual eu estou há quase 30 anos. Deve-se haver, talvez, mais uma explanação e conhecimento no sentido desses agentes que também, já usando a palavra já segurança, também temos que ter segurança. Você fala do professor, sim, legal, né? Eu também sou professor, e eu, na condição de agente de segurança, eu tenho que andar armado praticamente 24 horas. E talvez o meu trabalho, que para mim é correto, é ético, para outro não seja, mediante seus ofícios arbitrários ou não. Então, nós temos que trabalhar essa questão também dentro da expectativa da saúde mental. É onde eu tento levar para a minha instituição esse trabalho que para algumas pessoas é banalizado, tal como o professor. O professor ele tem que ser, dentro de uma sala de aula, um super-homem. Ele tem que dar conta de tudo. O agente de segurança, muitas das vezes, também. E, às vezes, nós também assistimos banalidades dentro da própria conduta, não arbitrária, mas naquele momento, talvez não seja o adequado, mas também somos seres humanos, como você bem falou, James. Não estamos 100% certos, nem 100% errados. Há um equilíbrio. E, às vezes, fugimos, em algum momento, desse equilíbrio, por uma série de fatores. Dentro da segurança pública, não é muito divulgado, deveria se ser mais, nós temos condições, como que eu posso falar, fatais até, de suicídios. Temos agente de segurança, quando coloca do modo geral, de depressões, de pessoas com 2, 3, 4, 10 relacionamentos no sentido de casamento. A pessoa é má? Não. A pessoa fez aquilo porque é má? Não. Então, nós temos que entender tudo isso, por isso que eu enfatizo, mais uma vez, da questão das políticas públicas, para nos alinharmos mais. Porque, em algum momento, eu, como segurança pública, eu vou precisar de um professor, de um historiador, para me pautar, até na minha própria, não só na minha historicidade, como agente de segurança, mas como ser humano, e como que eu me vejo perante o meu cenário que eu me encontro, que é um guarda civil municipal. E aí também vai chegar um momento que eu vou precisar de uma assistente social, ou precisar de uma psicóloga, mesmo sendo psicanalista, ora, até um médico também precisa de um médico, por que um especialista em saúde mental também não precisa do amparo da saúde mental? Então, eu preciso de tudo isso, tal como qualquer um outro munícipe também precisa. E por isso que eu faço esse apelo, vereadora, principalmente para que este assunto não se paute só aqui, ou só nesses encontros que já estão previamente agendados, para que possamos mais debater. E eu adoraria que sim, que houvesse sempre a participação da saúde, da segurança pública, para sairmos também do contexto de alienígenas ou alienados. Ou parece que estamos vivendo um mundo à parte, onde também não podemos errar, podemos, devemos e iremos errar. Mas que também temos a obrigação de levarmos algum conhecimento que talvez em algum momento o próprio munícipe não quer saber, como eu citei as duas leis aqui que estão vigentes, e tem também, nós temos o estatuto da própria guarda, 13.022. E se você perguntar para a maioria dos munícipes, eles não sabem, não querem saber, e não sabem o nosso ofício. Nós temos a famosa cultura da paz, dentro do nosso estatuto. O município, a maioria dos munícipes provavelmente não sabe, eu e o Mota, você sabe, é amigo nosso, temos um projeto aqui municipal, trabalhar as comunidades com a guarda. Nós temos várias comunidades que estão indo até a guarda, temos agora um ônibus próprio, que podemos fazer até essa locomoção. Nós temos que avançar nesse sentido de maior conhecimento.
sairmos dessa esfera de bicho-papão, errar nós iremos. Aliás, eu faço até uma brincadeira, né? Provocativa como psicanalista, que eu deixo bem claro, você só tem, né, a visão do acerto quando você tem a consolidação do seu erro, senão você não aprende. Se você não ter a consolidação do seu erro, você nunca vai saber se vai viver na soberba. Eu sou o cara, eu não erro, eu sou o super-homem. Então nós temos que ter essa visão psicanalítica, humana, e bem explanado, mas para que também todos, não é só a minha família, que vai sofrer pela minha visão, porque eu saio de casa, não sei se eu volto. A profissão não está tão atrás, muito. A assistente social, menos ainda. Então, o servidor público, em geral, ele está em todas as mazelas, todas as situações que podem lhe acometer. A única diferença, talvez, minha para os demais servidores públicos, que eu tenho ainda uma arma de fogo que, em alguns momentos, também nem dá tempo, dependendo da situação que me acomete. Então, esse debate, eu gostaria que, sim, tivesse muito além, para que possamos explanar, ver uma palavra rica do Senhor que nos colocou, talvez essa consternação, essa situação bem pautada, do próprio nobre colega aqui, que pautou a situação dele aqui como estrangeiro, o Sidney, que está nos abrindo os olhos de uma visão louca mesmo, porque eu falo louca porque quem aqui, que o próprio barbarense conhece a própria história de Santa Bárbara? Pouquíssimo, né, Sidney? James, você para mim é o cara. Não é questão. Não, o hip hop, eu gosto, somos amigos de longas datas, não precisamos estar todos os dias nos vendo ou nos falando para termos respeito, consideração. Né? Os demais aqui, conheço, a maioria de vocês aqui tem imenso respeito. E aí vocês sabem do Vieira e talvez não sabem do Marcelo. Talvez sabem do James, professor, mas não sabe o cidadão James, enfim, cheio das mazelas. Então é sobre isso que nós devemos ampliar mais esse conhecimento, para que possamos entender e virmos todos que não somos super-homens, não. Somos seres humanos passíveis de erros, sim, mas estamos, como servidores públicos, dispostos a acertarmos mais e mais e estarmos à disposição da população, até porque ganhamos para isso, literalmente falando. Obrigado, gente. Agradecemos a participação de todos. Entendeu? Dia 20, já deixar o convite para o dia 24 de setembro, temos um outro ciclo. Vamos divulgar para trazer mais gente. Aí vai sobre infâncias negras. Agradecer a vereadora Esther. Celso Ávila está sendo representado pela assessora Fátima Franco. Eu passo a palavra para a mestre de cerimônias. Bom, a gente vai dar uma quebrinha de protocolo e eu vou pedir para a Esther, por gentileza, entregar um certificado de participação para cada um dos nossos convidados. Pode ser? Depois, no final, a gente faz uma foto geral. Pode ser? Pode? Vai lá, melhor? Tá. A gente vai fazer uma foto no final. Só. Pode ser já? Pode ser já? Vamos lá?